Fala galera, beleza? Juninho Ribeiro aqui do canal JIL mais uma vez. No vídeo de hoje vamos estar falando a respeito de um violão modelo folk, no caso um Takamine. E mais especificamente um trecho desse vídeo eu quero estar falando, abordando o assunto de retífica de trastes. Muitas pessoas têm dúvidas e me perguntam a respeito de retífica de trastes e instrumentos que não se retiram o braço, que é o caso dos violões e também de algumas guitarras modelo Les Paul, ok? Então, além de todos os outros processos, de regulagem, limpeza e etc., a gente também vai estar falando e abordando um pouco sobre esse assunto retífica de trastes, e eu vou estar falando também sobre os cuidados que você tem que ter no caso de uma retífica de trastes ou qualquer trabalho feito em trastes, no caso de um instrumento como esse, que não se retira o braço. Bom galera, esse é o violão que a gente vai estar trabalhando, é o Takamine, no caso o modelo G-Series, o modelo folk, E dentre outros serviços que ele tem para fazer, de limpeza, regulagem, etc., a gente vai estar abordando um pouco sobre o assunto retífica de trastes, mais especificamente falando sobre os cuidados em se fazer uma retífica de trastes ou qualquer outro tipo de trabalho em um instrumento em que não dá para se retirar o braço, como é o caso desse violão, ok? Aí então eu já vou começar os trabalhos, vou estar retirando as cordas, Lembrando que sempre que retira as cordas, a tensão do braço ela muda. Então, antes de qualquer processo de iniciar a retífica, a gente tem que, com uma régua, verificar e colocar o braço na posição retinha, ok? E depois disso, a gente vai ter que fazer a avaliação de todos os trastes. Eu costumo fazer uma avaliação, como você viu aí, com a régua primeiro, para medir o braço, deixar ele todo retinho, todo ok. E após isso, com uma ferramenta chamada Fret Rocker, eu venho medindo de 3 em 3, como é possível ver aí. E o que eu encontro um pouco mais alto, eu já tento acertar com um martelo de borracha. E depois, essa é a preocupação, fazer ali certinho a prevenção, colocar as fitas, para que proteja bem o instrumento, para que não haja nenhum risco ou nenhum dano no tampo do instrumento, ok? Aí eu já comecei a fazer a retífica com um taco de retífica, lembrando que é muito importante fazer aquela parte ali, você isolar todo o tampo do violão, Eu isolei uma parte bem isolada, mas eu já tenho um pouco de experiência, mas o ideal seria isolar bem isolado ali o tampo do violão para não ter nenhum dano, ok? Depois continuo com o Fret Rocker medindo de 3 em 3, confiro na altura. O que ainda ficou um pouquinho fora eu vou acertando ali com a lima, ok? Até que todos estejam nivelados, até que todos fiquem por iguais na altura como eles têm que ser, ok? Após esse processo com a retífica ali, com o taco de retífica, eu vou com essa lima fazendo o arredondamento dos trastes novamente, e também fazendo os cantinhos, afinal de contas eles ficaram quadrados, depois da retífica. Uma breve limpeza e aí então começo os trabalhos com as lixas. Eu costumo trabalhar com as lixas desde a 320 até a 1500, dependendo até a 2000. Nesse caso eu fui até 1500. Com as lixas desde a 320 até a 800 eu vou lixando assim na mão para poder sentir bem. A partir da 800 eu vou fazendo os cantinhos de todos os trastes, e da 1000 em diante, 1000, 1200 e 1500, eu só vou realmente passando por sobre eles, fazendo um breve polimento já, porque ela já não tem mais tanto esse poder de corte, ok? Depois de tudo isso, eu ainda passo ali, por fim, uma esponja, uma palha de aço, Sempre lembrando que todo lixamento ou mesmo a palha de aço tem que ser feita no sentido do veio da madeira, para não danificar a escala. E por fim, com um algodãozinho, eu venho passando a massa de polir, no caso eu uso a massa número 2. E depois de tudo isso ainda, a hidratação com óleo na escala, ok? Bom, vamos começar então agora também o processo de instalação das cordas, Antes disso eu estou fazendo ali, eu vou fazer ali o acertar primeiro o nut,
porque a gente percebeu que ele estava um pouco alto, então estou fazendo um breve lixamento na base do nut, como é possível ver, né, a fim de deixar ele mais baixo para que fique com a ação das cordas mais baixa e assim fica mais confortável a tocabilidade, né? Fazendo isso na lixadeira para que fique tudo certinho, né? E após esse processo do lixamento, a gente vai então instalar ele no violão, colar, né? Primeiro estou acertando com a lima, arredondando os cantos, e após isso a gente vai estar colando ele para deixar ele fixado no local. Olha só como ficaram os trastes após a retífica, né? Após o polimento, ficou todos nivelados, todos polidos, a escala hidratada, e com certeza o violão vai ficar muito mais confortável, né, para se tocar, e a afinação é muito mais estável. Bom, então vamos aí para a instalação das cordas, né? Para finalizar o processo com o violão. E após a instalação das cordas, vamos fazer a afinação, dar uma verificada no tensor do braço, ver como é que ficou, se ele trabalhou, ajustar isso, acertar, né? Também dar uma verificada na altura das cordas, tanto pelo rastilho como no nut, para ver se está tudo ok. Galera, então, a respeito da retífica de trastes, o cuidado que devemos ter com instrumentos que não se retiram o braço para fazer o serviço é a parte do isolamento. Você tem que estar isolando, no caso do violão, isolando todo o tampo com algum tipo de fita, ou dependendo do trabalho aí, até mesmo com algo mais grosso, um papelão, né? Enfim, ou mesmo até de uma guitarra Les Paul, né? A gente tem que ter o maior cuidado possível para não ter nenhum dano, para que não haja nenhum risco, arranhão na pintura ou no tampo do violão, enfim. Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter, ok? No decorrer do vídeo também ali eu falei sobre como eu faço a retífica de trastes, tá? Isso não é uma verdade e não é uma regra, tá? É o como eu me sinto bem fazendo, ok? Nesse caso eu não fiz o isolamento da escala, porque a escala estava um pouco suja e eu preferi deixar as lixas e a palha de aço pegar por sobre a escala para dar uma limpeza também. Mas eu também aconselho que você, se possível, dependendo da escala, principalmente se for uma escala clara, né, uma escala branca ou uma escala de maple, né, ou uma escala com verniz, eu aconselho você a isolar a tua escala com uma fita, né, e deixar somente os trastes à amostra para poder fazer esse processo. E esse então é o resultado final do nosso violão pronto, ok? Com as cordas já instaladas, dá para perceber que olha só como ficou bacana a instalação do nut, a altura de cordas, os trastes todos na mesma altura, nivelados, né, polidos, escala hidratada, como já foi dito, e o violão ficou maravilhoso depois de todo o processo. Beleza, galera, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Nesse vídeo foi fazendo e mostrando o serviço feito nesse violão, mais especificamente um trecho do vídeo falando a respeito da retífica de trastes, né? Espero que tenha ficado claro, né? Espero que você tenha curtido esse vídeo, e até uma próxima. Valeu!